Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Super Canal TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. O Brasil ocupa o 13º lugar no ranking mundial de publicações científicas, sendo medicina, ciências agrícolas e biológicas, bioquímica, genética e biologia molecular as principais áreas de estudo. O investimento em pesquisas depende da visão política dos governos e, por isso, varia a importância a cada mandato. Mesmo que nem sempre seja reconhecido como área estratégica, as pesquisas e os pesquisadores, isso aqui no Brasil, se mostram firmes em seus objetivos de trazer inovação e melhorias para as mais diversas áreas do conhecimento. Nosso convidado de hoje é mundialmente reconhecido devido à sua dedicação à medicina e à pesquisa. Ele é o único profissional da América Latina a escrever um capítulo do livro Grey's Anatomy, adotado em faculdades de todo o mundo. Ele se dedica à cirurgia e à pesquisa desde 1976, quando se formou em medicina pela UFMG. É pós-doutor e livre-docente pela USP, possui 2 títulos de mestrado e 2 de doutorado pela UFMG e fellow em cirurgia pela Universidade do Estado de Nova York. Ele é professor titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Logo após o intervalo, você vai saber quem está aqui no Começo de Conversa de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV e retransmitido também pela TV Sistec e TV Super Canal. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Parabéns, professor Eugênio, toda a equipe do Começo de Conversa. Gosto muito e estou sempre aí acompanhando as entrevistas. Os nossos agradecimentos e o nosso abraço ao Antônio Lopes das Chagas, ele que é estudante residente em Patinga. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, as suas sugestões e grave um vídeo e envie para o WhatsApp 0339 8899 2831. Desde que se formou em 1976, ele tem se dedicado de forma incansável à cirurgia e à pesquisa. Já recebeu mais de 100 prêmios pelas suas atividades médicas e científicas. Recentemente ministrou cursos e palestras importantes no Congresso Internacional do UNEC. E hoje vamos recebê-lo para falar sobre seu trabalho como professor e pesquisador e ainda sobre os rumos da medicina. Seja muito bem-vindo, doutor Andy Petroianno. Muito obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui. É uma grande honra para mim estar aqui novamente com vocês e é uma deferência extraordinária, um grande prêmio. Então, esse eu considero como um prêmio especial que os senhores estão me concedendo. Nós agradecemos a sua gentileza e a sua boa vontade de nos dar essa entrevista e de estar participando sempre conosco aqui. Só tem fãs aqui no Centro Universitário, eu sei que tem no Brasil inteiro, né? Doutora Helena Facuri, é sua fã incondicional. Ela falou, Eugênio, vamos entrevistar, eu consigo a entrevista com o doutor Andy para você. Eu falei, beleza, que bom que o senhor está aqui. Muito obrigado, e eu que sou fã da cidade de vocês e que todas as vezes que vocês me convidarem, será uma grande, grande satisfação de estar junto de vocês. Que bom. 2 mestrados, 2 doutorados. Como é que história é essa aí? Por que todo mundo tem um mestrado e um doutorado? O senhor resolveu 2, são áreas diferentes? São áreas que se completam? Como é que é isso? Sim. É porque eu comecei, durante a residência, meu interesse era tanto na parte clínica, na parte de médico e também na parte de pesquisa. E para ser pesquisador eu teria que entrar, porque lamentavelmente aqui no Brasil só existe uma forma de a gente fazer pesquisa patrocinado por universidade, porque somente as instituições de fomento são instituições governamentais. E a forma de se ensinar a fazer pesquisa é dentro da pós-graduação. Eu comecei a fazer e fiz o mestrado em medicina, concluí o mestrado de medicina e percebi que eu não era pesquisador. Eu não entendia de pesquisa, porque era mais ou menos o dia a dia da clínica que era aplicado. Muito bem. E isso não era pesquisa. Então eu fui para ciências básicas, entrei para o departamento de fisiologia e farmacologia como aluno de mestrado e fiz o segundo mestrado em Fisiologia e Farmacologia, para entrar na numa pesquisa mesmo. Outra área. Isso. E lá aprendi, de fato,
O que é ser pesquisador, a metodologia científica, que é uma área extremamente complexa que tem que ser aprendida, e não se aprende isso em áreas clínicas com muita facilidade. E depois que eu concluí o mestrado em fisiologia, retornei à pós-graduação em medicina. Eu já era aluno da pós-graduação, eu tranquei e fui para a área básica. Depois retornei à área científica e fiz o meu doutorado na parte de... continuando a minha pesquisa. Na época eu estudava muito a parte de estômago, úlcera, os movimentos do estômago. Retornei e fiz o meu doutorado em medicina, e assim eu tinha o mestrado em área básica e o mestrado e doutorado na área médica. Em seguida fui para o exterior, fiz o meu fellow no exterior, retornei e fiz 2 docências, na Escola Paulista e na USP. Mas eu não tinha concluído a minha pós-graduação, porque mestrado é a área intermediária entre a formação e a conclusão de uma pós-graduação. O que vale mesmo é o doutorado. Muito bem. E eu, como eu só tinha mestrado em área básica, mesmo já sendo professor titular em medicina, eu concluí o meu doutorado em ciências básicas, porque eu já tinha começado. Eu tenho por princípio, ou não comece, ou vá até o fim de uma forma a mais perfeita possível. O senhor foi. E o senhor é professor, pesquisador e faz clínica também, não? Sim. Faz clínica médica? Sim. E arruma tempo para onde, doutor? Como é que faz com isso? O médico tem tempo? O médico tem tempo. Nós temos 24 horas, durmo menos, as refeições são de manhã e à noite apenas. Pois eu ouvi falar isso, achei curioso. O senhor não tem essa refeição do horário do almoço? O senhor não faz o meio-dia, de meio-dia a 1, essa alimentação? Entendi. O nosso organismo, ele aceita tudo que a gente determina. Nós temos todo o direito de determinar ao nosso organismo um programa. Mas uma vez determinado o programa, nós temos a obrigação de seguir este programa. Então, se nós determinarmos que nós vamos comer a cada 3 horas, nós temos que comer a cada 3 horas, porque o nosso organismo espera isso. Se nós determinarmos que vamos fazer 3 refeições por dia, elas têm que ser feitas e nos horários determinados. E se nós determinarmos que nós vamos comer uma vez a cada 2 dias, o nosso organismo também aceita isso, desde que nós forneçamos ao organismo a quantidade de alimento suficiente que ele necessita para os 2 dias e que nós forneçamos esse alimento nos horários determinados. Tá, então essa regra de é importante que se coma a cada 3 horas, essa é uma regra que necessariamente não tem que ser seguida. Quer dizer, se o seu organismo se adaptar a comer a cada 5 horas e a cada 5 horas se oferecer o suficiente, está com tamanho. O nosso organismo, a nossa fisiologia, a natureza, ela se adapta, e a grande vantagem nossa é que o animal, e o homem muito mais do que os demais animais, tem o poder de adaptação perfeito. E se adapta ao que nós determinamos. Então, o mais importante é mantermos a constância naquilo que nós determinamos. Não pode ficar fazendo essa curva, um dia de um jeito, no outro dia de outro jeito. Eu vi que o senhor nasceu na Romênia, depois essa família mudou para a Áustria, mudou para a Itália e depois Brasil. E que história é essa desse pulo de país em país e chegar no Brasil? Por que vocês vieram? A família veio toda para o Brasil? A família eram, na época, meus pais e eu. E o senhor é filho único? Filho único, que não havia como ter mais de um filho naquela época, era dentro de um sistema comunista, na época mais severa da cortina de ferro, e com uma situação muito ruim, peculiar, porque meu pai tinha sido o homem mais rico da nossa cidade, que era no interior da Romênia. Era o homem mais rico e um dos homens mais ricos da Romênia. Com a entrada do comunismo, todos ficaram igualmente sujeitos
as normas do comunismo, ou seja, ninguém tem nada, o governo que vai patrocinar o que as pessoas precisam, em termos de saúde, de educação e assim por diante. Então os bens foram confiscados. Todos foram tomados. E nós passamos a morar em um quarto de uma das casas do meu pai, com banheiro comum com outras famílias que moravam em outros quartos, com cozinha comum. Era uma situação extremamente ruim. E por eu ter sido filho de rico, eu não teria chances de subir para os níveis superiores da educação e da cultura. Eu teria que me tornar, no máximo, um professor de curso primário ou, eventualmente, no final da carreira, curso secundário. Essa era a determinação na época, e os cursos universitários eram para os filhos de proletários. Então, era uma situação muito ruim e meus pais não queriam isso para mim. E esse também, o meu pai, por ter sido rico, ele foi diversas vezes preso só para ele delatar onde que havia dinheiro, onde que havia traição, onde que havia, porque o rico era o traidor da pátria. Ele sofreu muito, sofremos todos, e ele pediu para sair da Romênia. Eles esperaram 11 anos, meus pais, para poderem ter a licença de sair, porque se saísse fugido, era morto. Então, não havia chance. Saímos sem qualquer bem. Saímos e fomos para o aeroporto em Viena. Chegamos no aeroporto, eles nos colocaram no avião, claro, com passagem, que havia umas economias do meu pai, que era o único dinheiro. Chegamos no aeroporto, ficamos lá no aeroporto parados, alguma coisa tinha de acontecer. Veio uma sociedade beneficente, nos acolheu, nos colocou num abrigo lá, num hotel de periferia, junto com as pessoas pobres. Isso na Áustria? Na Áustria, em Viena. Depois nós fomos expulsos da Áustria porque eles acreditavam que meu pai era espião. Os espiões, na época, havia uma espionagem muito grande. Então eles acreditavam que meu pai era espião, por ele falava 8 idiomas, minha mãe também falava vários idiomas, 3 ou 4 idiomas, e eram cultos, muito cultos, então eles nos expulsaram, nos colocaram num trem e nos mandaram para Gênova. Chegamos em Gênova, a mesma coisa, ficamos parados, fomos acolhidos por uma sociedade beneficente, a mesma história. Aí nós não podíamos continuar na Europa porque éramos considerados espiões. E da Itália para o Brasil? Então, fomos colocados em espiões. Aí meus pais eles podiam escolher onde que queriam ir. Ou para um país da África, ou um país da América Latina, ou para Austrália, ou para o Canadá. Canadá muito frio, Austrália fora de qualquer rota, África não tinha, então vamos para a América Latina. Onde que é o melhor país da América Latina? Brasil. Onde que é o melhor clima do Brasil? Belo Horizonte. Então vamos para Belo Horizonte. E a cidade mais bonita e mais acolhedora. Sociedade beneficente, nos ajudando, que depois meu pai, durante a vida toda e até hoje, a gente retribui esse agradecimento para outras pessoas que necessitam. Vamos fazer um rápido intervalo? E você não sai daí, estamos com uma entrevista aqui fantástica, um médico, professor, pesquisador, doutorando Petroiano. Daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí, nós voltamos já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o doutorando Petroiano, que é professor do Departamento de Cirurgia da UFMG e recentemente ministrou cursos e palestras no Congresso Internacional do UNEC. Doutorante, o senhor chegou no Brasil com 10 anos, é isso? Sim. 10 anos. Chegou em Belo Horizonte. Sim. Não falava português? Nenhum de nós falávamos português. Bem recebido pelos brasileiros? Extremamente bem recebidos, bem acolhidos. É o melhor país do mundo, sem a menor dúvida. Quem conhece... O senhor se sente... Brasileiro, completamente, bacana. Por adoção, por amor. Seus pais viveram quantos anos? São vivos ainda, seus pais, não? Minha mãe é Sua viva, mãe é viva? tem 95 anos. Ah, então tá. Então viveu há muitos anos que ela está aqui no Brasil. Também gosta do país. Apaixonados pelo Que Brasil. bom. O senhor vê hoje a situação dos venezuelanos, né, com essa saída do país. O senhor imagina que o processo de acolhimento mudou,
imagina que eles estejam passando muito aperto, tem percebido essa acolhida ainda? Não, essa acolhida, ela existe. O brasileiro, ele é muito gentil, Acolhedor, né? Muito acolhedor. O que não se pode confundir é uma boa acolhida, pessoas boas que recebem a gente, com pessoas tolas. Então, o problema é que alguns imigrantes confundem e acreditam que essa bondade seria tolice e querem aproveitar e tirar vantagem. Aí as pessoas não se dão bem. Tá. O brasileiro não é tolo e a pessoa tem que perceber que está sendo bem recebida e fazer jus e mérito ao seu acolhimento. Tá. A escolha da medicina, curiosidade, filho único, seu pai não era médico? Não. Né? Nem sua mãe? Não. Eram cultos, mas não devia ser professor, alguma coisa? E por que o senhor escolheu fazer medicina? Eu não escolhi, eu nasci médico. Nasceu médico? Todos nós já nascemos algo. Só acredita Uns nascem nisso? pintores, outros nascem escultores, outros músicos, escritores, engenheiros. A gente já nasce com dentro de nós o nosso futuro, a nossa sina. O que nós precisamos é nos conhecermos e descobrirmos em nós para o que nascemos. Quando eu tinha 5 anos de idade, a minha professora de jardim de infância teve o mau gosto de levar toda a classe para o hospital que o filho dela estava morrendo de insuficiência renal. Ao entrar, era um pavor. O hospital, imagina-se um hospital de cidade interior naquela época. E todas as crianças começaram a chorar. Eu fui para o lado do filho da professora, que era o paciente, que estava, eu lembro até hoje dele, estava todo inchado na época, e comecei a conversar com ele, perguntar, queria que explicasse, e não queria ir embora do hospital. Eu estava feliz, estava satisfeito, e isso foi tão bom que eu lembro perfeitamente até hoje esse fato que foi marcante. E depois disso, eu sabia que eu ia ser médico. Havia em mim isso. Nasci para isso. Ah, que bom. Por isso que tudo que eu faço não tem dificuldade nenhuma. Não é profissão, não é arte. É a minha vida, é o estilo de vida. Faz com amor, né? Nasci para isso. Isso eu acredito que é bacana ouvir um médico falar isso, porque o médico que faz o melhor atendimento, a melhor anamnese, o que acolhe melhor, é esse que tem por vocação a medicina. Mas o senhor concorda que tem também um mercado aí de trabalho e tem dinheiro no meio disso e que muitos profissionais vão por essa área, porque no Brasil hoje pensa-se que quem ganha dinheiro é médico? Não é no Brasil, é no mundo. No mundo todo. A medicina ela é considerada, o médico ele é considerado sempre de uma forma diferenciada desde sempre em todas as civilizações. O médico era o sacerdote, era o xamã, era uma pessoa diferenciada. Então, é uma pessoa respeitada em todas as civilizações. Mas nunca o médico foi o mais rico da sociedade. Pode-se utilizar a medicina como um trampolim para muitas áreas, mas não que a medicina em si vá dar dinheiro. E assim como todas as outras profissões, as pessoas que nascem para aquilo, elas nunca se preocupam com dinheiro. Nem o artista se preocupa em quanto que ele vai ganhar por fazer uma composição. Né? Aqui no Brasil, assim, há alguns anos, ainda podemos falar aí nos 40, 50 anos, as famílias diziam o seguinte: eu quero que meu filho seja engenheiro ou que seja funcionário do Banco do Brasil. Na época eram os dois empregos de maior destaque que você ganhava muito dinheiro. Hoje está evidente, isso fica muito evidente nas famílias, o pai e a mãe insistindo, falando, eu quero um filho médico, eu quero um filho médico, eu quero um filho médico. E acaba que eu conheço, por exemplo, médicos que terminaram o curso, pegaram o diploma, entregaram para o pai, falaram, está aqui o meu diploma, agora eu vou fazer o que eu queria fazer, que eu quero ser pintor, eu quero ser professor. Então, assim, é interessante isso, porque é muito bacana ver um profissional fazendo aquilo que ele gosta de fazer, porque ele consegue fazer com amor, consegue fazer bem feito. Né? E o senhor é uma referência nisso, a gente só vê falar isso, que o senhor faz medicina com amor. E o senhor é um pesquisador. O senhor tem acompanhado as últimas notícias aí sobre a questão da pesquisa. Então, foram cortados verbos agora de 30% das universidades, certamente
vai afetar a pesquisa? O senhor acredita nisso, numa desaceleração da pesquisa no Brasil? Ou o senhor acha que a universidade vai procurar outro meio de suprir o amparo governamental? A pesquisa e o pesquisador também, assim como todas as outras áreas, é um estilo de vida. O pesquisador de verdade, ele não se importa. Grande parte das minhas pesquisas, principalmente quando eu comecei, porque eu não tinha patrocínio, porque eu não tinha trabalho, não tinha nome, eu gastava todo o meu dinheiro dentro da pesquisa. Tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha, eu investia em comprar animais que a gente fazia pesquisa, em comprar materiais, em comprar drogas, essas coisas todas, porque eu tinha de conduzir a pesquisa, porque eu tinha de responder a pergunta que eu havia formulado. Eu tinha por meta para mim mesmo. O verdadeiro pesquisador, ele vai arrumar um jeito de fazer ele pesquisa. vai encontrar uma forma. Existem muitas formas de encontrar. A pessoa que realmente tem uma vontade, ela vai encontrar um caminho que os americanos falam, onde tem um desejo, tem um caminho. Então, isso é, sem dúvida, a melhor forma. Aqueles que param e que encontram uma desculpa, se pararam por causa da falta de verba, iriam parar por outras causas, ou porque tinha de dar aula, ou porque aconteceu um problema. Encontra-se sempre uma razão para não fazer. Agora, o verdadeiro pesquisador, ele luta, ele vai atrás de banco, ele vai atrás de coisa, cativa os patrocinadores, cativa uma forma de encontrar... A única coisa que eu compreendo, mas tem uma questão só que me preocupa. A gente pega o professor primário, por exemplo, no Brasil, e ele é mal remunerado, ele não tem estímulo, mas ele se vira, ele tira do bolso, ele compra cartolina, ele compra presente para todo mundo, ele consegue dar aula dele, é um herói. O professor da rede pública no Brasil, nos níveis primário, secundário e médio, ele é um herói. Mas me preocupa por quê? Porque aí começam a surgir menos heróis, porque a pessoa começa a ver que é mais fácil fazer outra coisa. Eu tenho medo, é uma preocupação da pesquisa ser desestimulada, pelo menos. E o senhor não vai deixar de fazer pesquisa, porque cortaram a verba da universidade. Mas o Zé, que estava lá começando a pesquisar, falou, eu não vou tirar do meu bolso. Aí chega onde o senhor falou, ele não é um verdadeiro pesquisador. Né? Mas aí, assim, não vamos reduzir o número de pesquisadores, quer dizer, não tem que ter um estímulo à pesquisa, não? O governo não tem que tomar isso como primordial para um país, não? Isso no mundo inteiro deveria haver maior estímulo aos pesquisadores. Temos que raciocinar que a pesquisa não é disciplina obrigatória em nenhuma faculdade. E deveria ser como uma opção. Para que existem todas as disciplinas nas faculdades? Para que, independentemente da área do conhecimento, o estudante conheça tudo que existe e opte por aquilo que ele se identifica mais. A pesquisa, lamentavelmente, não é colocada como uma disciplina nas faculdades para que o estudante conheça, se identifique e passe a se dedicar. Alguns que são pesquisadores natos, eles buscam, os professores eles buscam meios, eles querem fazer pesquisa, aí eles vão. Isso aí falar que tem outra questão também, eu acho que a iniciativa privada, ela é pouco solicitada, porque o governo vira provedor, e aí a gente acostuma também, me dá aqui, o governo está me dando, eu vou fazendo, mas isso aí eu acho que o senhor tem razão, é uma questão de empreendedorismo até. A pessoa, se quiser, ele vai buscar na iniciativa privada uma parceria, quer dizer, não precisa parar de fazer pesquisa. Pode ficar mais difícil um pouco, mas necessariamente não tem que parar, a gente pode abrir outros caminhos, né? Doutor, nós estamos terminando o segundo bloco, infelizmente o tempo é muito curto para tanto assunto, mas eu queria voltar no terceiro bloco e a gente começar falando de cirurgia, técnicas cirúrgicas, de ética, do seu livro, dos seus prêmios. E você, não saia daí, a conversa com o doutor Andi Petroiano está muito interessante. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora vai poder acompanhar o final de uma entrevista sensacional com o doutor Andi Petroiano. Ele é vencedor de mais de 100 prêmios por atividades médicas e científicas e autor de 25 livros de medicina e literatura. Ele escreveu mais de 100 capítulos de livros médicos e mais de 500 artigos científicos. Doutor Andi,
E como é que arruma tanto tempo agora também para escrever? 25 livros publicados, é isso? São 25 livros, grande parte escritos por mim, mas também com auxílio de colegas dentro dos livros, capítulos em várias áreas da medicina e da parte humanística. E o senhor, mas o senhor coordenando o trabalho, porque Sim. coordenar isso dá mais trabalho que escrever, sabe? Eu tenho essa experiência. Coordenar e juntar artigos dos outros para transformar isso num livro dá mais trabalho que escrever o próprio livro. Com certeza, e reescrevendo muitos capítulos. Bacana demais. O senhor desenvolveu uma pesquisa muito interessante em relação ao baço, que acabou mudando ou criando uma nova maneira de enxergar esse órgão, inclusive em termos cirúrgicos. Pode rapidamente falar para nós sobre isso? Bom, isso começou em 1979 com um tributo ao meu pai, que tinha um problema no baço, e fui estudar a esse respeito e percebi que não se sabia quase nada sobre o baço, era um órgão abandonado. Ninguém levava ele muito a sério, porque a retirada de um baço aparentemente não causava mal algum, e de fato a pessoa não morre e nem aparenta complicação logo após a cirurgia. Só que é um órgão principal de defesa do nosso corpo. Então as pessoas que retiram o baço, elas morrem precocemente, em geral, por infecção. Enquanto a população geral morre por infecção em 25% das vezes, são causas de morte. 50% problemas cardíacos, câncer e assim por diante, e 25% por infecção. Quando se retira o baço, 75% das pessoas morrem de infecção. Então é o principal órgão de defesa, e as pessoas que não morrem por infecção morrem por embolia pulmonar, também decorrente da retirada do baço. Então é um órgão de grande importância que leva a complicações graves e à morte precoce. Então esse negócio, porque eu me lembro de quando criança eu ouvi falar isso, não, o baço pode tirar que não faz falta não. Quer dizer, faz falta e muita falta. Todos os órgãos fazem falta. É interessante isso. Pesquisa, doutor, com os seres humanos, como é que o senhor vê isso? Todo o avanço ele é feito em cima daquilo que nós precisamos para avançar. Então, os avanços em veterinária são feitos em animais. Os avanços em engenharia são feitos tanto na parte de construção quanto na parte de elétrica e assim por diante. Então, os avanços dentro da medicina só podem acontecer com pesquisas realizadas em seres humanos. Então, desde que se conhece, desde a mais remota antiguidade, quando os médicos nem eram chamados de médicos, eram dentro da xamã, seja lá o que for dentro, eles faziam pesquisas e descobriam formas de solucionar os problemas humanos. Os problemas em animais, eles são apenas um ensaio de pesquisa, mas dificilmente você pode transferir para o ser humano sem antes experimentar no ser humano. Então, toda a clínica e toda a cirurgia, ela é fundamentada em avanços em que houve um primeiro a ser submetido àquela tentativa. Felizmente, a maior parte das tentativas dão certo, mas algumas, lamentavelmente, não dão, apesar de darem certo em animais. Uma curiosidade agora, a escolha do rato. Por que o rato é o animal que se escolhe mais para poder fazer pesquisa? Porque ninguém tem rato como animal doméstico de estimação. Ninguém fica com dó dele, né? É por isso. É só isso. Antigamente era cão. Poderia ser o sapo, poderia ser o cão, poderia ser o gato. Eu achei que pudesse ser alguma questão... Sociedade Protetora dos Animais, ela protege os animais de estimação. Não protege o boi. Inclusive, então, o matadouro... Inclusive come o boi, né? Come o porco, né? Ninguém olha como é que é feito o presunto. Ninguém quer saber como é que é feito o presunto. O sofrimento dos porcos. Ninguém quer saber como é que é matado o boi, porque não são animais de estimação. Muito bem. Nós falamos aqui sobre a publicação sua no Grey's Anatomy, é isso? Sim. O que significa isso para o senhor? É o maior livro de anatomia. Ele existe desde o século XIX, em muitas edições. E tive a surpresa de ser convidado para escrever o capítulo sobre baço
na edição e me tornar o primeiro autor da América Latina a escrever um capítulo dentro deste grande livro. Uma das maiores referências, para mim, coroou todo o trabalho que desde 1979 que eu tenho feito em Basco, com mais de 100 artigos publicados, livros, 2 livros somente sobre Basco e capítulos, então valeram muito a pena esse reconhecimento e estar junto com os maiores anatomistas do mundo. Bacana. Eu estou pensando aqui, conversando com o senhor, olhando o senhor e pensando aqui, um homem tão premiado, mais de 100 prêmios, 25 livros publicados e uma referência, né, para os colegas e uma pessoa simples, né? Isso aí é traço familiar. Como é que o senhor conseguiu? O senhor era para ter o nariz mais em pé, não? Mais difícil de acesso, porque é assim que as pessoas vão ficando, né, professor? Eles vão ficando mais famosos, mais importantes e o acesso mais difícil. E o senhor é um cara bacana, simples, deve ser por isso que o senhor é tão querido. Aquele que diz sou, não é. Não é. Porque quem é mesmo, Não diz. não diz. Não diz, bacana demais. Ética. O senhor acha primordial ética na pesquisa e na clínica médica? Ética na vida. Na vida. A ética está dentro de cada um de nós. Ela não se impõe. Isso Kant, no século XVIII, já falava isso. Ninguém manda em outra pessoa. O único que existe acima de nós são o céu estrelado. A ética, a moral está em cada um de nós. Então, não se ensina a ética. Ou se tem, ou não se tem. A família é importante nisso? Ela vem de berço? A hereditariedade é importante. É. Porque na mesma família nós temos pessoas de todas as maneiras, entre irmãos, há diferenças grandes e todos recebendo a mesma educação. Então, o comportamento é uma das nossas características, assim como a nossa pele, o nosso cabelo, nossa estrutura corpórea, são características que nós trazemos geneticamente. O comportamento também é. Então, as pessoas tímidas não são tímidas porque querem ser tímidas, mas porque nasceram tímidas. As pessoas éticas não querem ser éticas, são éticas porque não conseguem não ser. Já nasceram éticas. E são desde criança. O senhor teve seu nome incluído aí por uma universidade inglesa como um dos 2.000 principais intelectuais, um dos mais importantes intelectuais do século XX. Em Cambridge. E como é que o senhor se sentiu com isso? Muito honrado. Honrado? Muito honrado e não concordei de forma alguma que, evidentemente, há muitas dezenas de milhares de pessoas com muito mais mérito do que eu para isso, mas me escolheram, agradeci muito e me sinto muito honrado. Bacana. Mas não acredito. Como que foi participar aí do Congresso Internacional da UNEC, doutor? Foi bom? Muito bom. É uma grande, um grande presente que é até falta de delicadeza pedir para eu continuar recebendo esse presente em outras ocasiões. Uma última pergunta para a gente poder encerrar, porque o nosso prazo, nosso tempo aqui já está mais que comprometido. Mas o senhor escreveu sobre a cirurgia geriátrica, sobre a cirurgia geriátrica, e aí o senhor teria dito que nem todo caso que é tratado como demência é necessariamente demência. É isso? Sim. Vamos lá. Como é que você pode distinguir o que é demência e não é demência? E a pessoa não está falando nada com nada, sei lá, perdeu a memória. Então, aí são vários aspectos. Conversa-se muito de Alzheimer. Isso. Primeiro, para começo de conversa, Alzheimer é uma doença metabólica muito rara e é chamada de demência pré-senil. Portanto, o idoso não tem demência, a menos que ele tenha trazido a demência desde os seus 40, 50 anos, quando Alzheimer conhece. Muito bem. Então, o que se fala muito dentro dos meios de comunicação não é Alzheimer, é demência. É demência. E a maior parte das demências no idoso acontece por 2 razões. Primeiro, uma desidratação cerebral, assim como acontece com toda a desidratação do nosso corpo. Quando nós nascemos, temos 90% do nosso corpo água. E na idade avançada, 60% a 70% é água. Então, nós desidratamos, por isso nós temos rugas e assim por diante.
Então, o cérebro desidrata, então ele diminui a velocidade da transmissão das ideias. E, por outro lado, por causa de placas de gordura que se formam, que chama aterosclerose, vai menos sangue para o cérebro. Então, se solucionar essa desidratação, hidratar adequadamente o idoso, não hidratar muito, senão o coração não aguenta. E aí ele pode até morrer por sobrecarga mas hidratar adequadamente. E solucionar o problema de fluxo sanguíneo, os desvios de comportamento reduzem muito. E tem que se observar um outro aspecto muito importante, que é o interesse de cada um de nós. A criança ela tem um interesse muito grande em desenhos, digamos, na televisão. Um adolescente vai olhar para uma criança e vai achar que ela é débil mental por ficar brincando e acreditando em Papai Noel, em acreditar nessas coisas. O adolescente acredita mais nos conjuntos musicais e conhece. Que os adultos ficam olhando como que o adolescente perde tempo. Como é que tolera essa musiquinha? Quando é que ele vai amadurecer e ele não vai dar em nada na vida porque ele mexe com isso. Também acho que ele é demente. O idoso, ele tem outros interesses. Então, se o idoso não sabe que hoje é domingo, qual é o interesse para o idoso se falar que hoje é domingo, hoje é terça-feira? Para ele, todos os dias são a mesma coisa. O interesse do idoso está na qualidade de vida, nas limitações que ele já tem. Ele não quer ser agredido. E outra coisa, ele trabalhou muito, ele produziu muito e ele tem uma dignidade. Que é a coisa mais importante, que o que sobrou ao idoso é a dignidade. Então, o que o idoso exige, e com todo o direito, é respeito. O padre Fábio de Mello, ele fala muito bem sobre isso quando ele fala sobre o respeito do idoso, de bota o idoso no sol, tira o idoso do sol, como se aquilo fosse um objeto, né? Então, assim, você tem até que colocar no sol mesmo, mas tem todo um processo de carinho, de respeito para levar para o sol, para tirar do sol. Doutor, conversa muito boa, nosso tempo esgotado, a produção já está brigando comigo aqui. Só tem um minuto aí para as suas considerações finais. O senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, os nossos professores, os alunos e os internautas. Fique à vontade. Bom, como eu não preparei coisa alguma, o mais importante, muito obrigado a vocês pela grande honra que me deram e pelo privilégio de novamente estar aqui com vocês, ter estado no Congresso, estar aqui sendo honrado por uma pessoa que eu conheci ontem em programa na televisão, por acaso, mudando canais, o encontrei e fiquei fascinado pela sua cultura e pelo seu humanismo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Prazer muito grande recebê-lo aqui, viu? E assim nós encerramos o começo da conversa de hoje. Agradecemos ao doutor Nandi Petroiano pela presença e pela participação. Um grande abraço a você que nos acompanha e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.